em Josué, ou melhor, irmãos, Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui o verso de número 7. E vamos assim compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Do 7 ao 10. Todos têm? Amém. Glória a Deus. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Tua palavra foi lida, e nós estamos aqui nessa noite mais uma vez carecendo do teu agir, da tua presença. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações como de costume, levando a nossa mente, o nosso coração, Senhor, ó Pai, cativo à tua soberania, para podermos entender, para que a tua palavra possa esmiuçar, Senhor, toda dúvida, toda situação de resistência nessa noite. O teu nome seja exaltado e glorificado, e a igreja diga amém. Amém. Tome o teu assento, por gentileza. Amanhã é o dia dos pais. Amanhã é um dia muito especial, e nós estamos aqui nessa noite querendo deixar uma palavra que possa, na verdade, contribuir, agregar aos nossos corações, como pais, como família, O perigo de não deixarmos um legado. Muitas vezes pensamos em legado apenas como bens ou reputação, mas o legado mais valioso é o espiritual. Quando não deixamos um legado de fé, uma geração inteira pode perecer. Deixar bens é muito bom. Deixar uma herdade para um filho, deixar uma herança para um filho, é muito bom. Mas o legado que eu quero nessa noite trabalhar com vocês é o legado de um testemunho de um homem e de uma mulher de Deus, em que o teu filho, ele vai ter um exemplo a seguir. Ele vai ter uma imagem de um pai que é um homem de Deus, um pai que ora,
um pai que jejua, um pai que ele é compromissado com o reino de Deus. Uma mãe que é um exemplo para a filha, para o filho, de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia, de uma mulher que sabe edificar a sua casa. Então eu quero nessa noite falar sobre pais que possam ser influenciadores de filhos. Pais que possam não ser influenciados pelo mundo, mas influenciar os filhos diante de um tempo tão desafiador que nós estamos vivendo. Tempos em que aquele que não influencia, ele automaticamente vai ser influenciado por alguma coisa. E Deus nos chama, na palavra de Jesus Cristo, Ele diz que nós somos luz deste mundo e sal da terra. Fomos chamados para anunciar as boas novas, apregoar o dia do Senhor, falar do amor de Cristo, da salvação, influenciar pessoas, porque quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Dependendo do que nós estamos fazendo, dependendo do como está a minha casa, a minha morada, os meus filhos vão ser reflexo daquilo que estão vivendo dentro deste lar. Os filhos vão ser o reflexo de uma casa. Se essa casa está bem estruturada, esses filhos espiritualmente, emocionalmente, terão uma maturidade, saberão enfrentar os dias difíceis, saberão enfrentar o tempo de crise, saberão enfrentar as aflições. Por quê? Porque os pais são esse espelho que estão repassando para os filhos lições importantes. Isso é fundamental para os nossos dias. Uma casa alicerçada na palavra de Deus. Uma casa que tem um culto ali, tem reuniões ao redor da mesa. Uma casa que ora junto pela refeição. Um pai que tem um bom diálogo com os filhos. Uma mãe que não é uma mãe sargenta, é uma mãe que conversa, que dialoga com o filho. Então nós estamos aqui nessa noite querendo trazer essa palavra aos corações aqui, devido a essa data que nós vamos comemorar, amanhã, Dia dos Pais, para que nós venhamos nos atentar concernente a isso. Quando a gente olha para o texto que nós lemos, irmão Rodolfo, você percebe que Josué é aquele que andou com Moisés. Josué é aquele que Deus escolheu para ser ali um dos braços direitos de Moisés. Josué está andando com Moisés e aprendendo muitas coisas. Ou seja, Moisés é um grande exemplo de um líder para Josué. Após Moisés, Josué se torna o sucessor. E Deus chama esse homem para ser aquele que agora vai adentrar a terra prometida. Josué é um homem que se torna o porta-voz de Deus. Deus fala através de Josué, Deus dá instruções a Josué, como eles deveriam vencer as batalhas, como eles deveriam agir diante dos povos que estavam ali diante deles na terra prometida. Deus está dando diretrizes para Josué, e Josué era esse homem que está direcionando esse povo, caminhando com esse povo, dando instruções para esse povo, amando do Senhor Jesus. E nós vamos olhar para Josué, que lá nos últimos capítulos do livro de Josué, você vai encontrar aqui Josué fazendo uma reunião com o povo, uma reunião com todos. No capítulo 24, a partir do verso de número 15, você vai encontrar Josué dizendo: olha, eu não sei concernente a vocês, mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Se vocês decidirem adorar os deuses dos vossos pais, da além do Jordão, vocês façam o que vocês quiserem. Mas eu estou decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não haverá idolatria no nosso meio, não haverá outros deuses no nosso meio, porque eu estou decidido a seguir os princípios estabelecidos do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Um posicionamento que muda toda a história de uma nação. Um posicionamento, uma atitude de um homem, de uma mulher, de pais, que pode dar um destino de vitória para filhos. Você sempre ouve dizer que mulheres de joelho, né, mantêm filhos de pé. Mas a grande verdade é que isso precisa ser um casal. Homens de joelho mantêm famílias de pé. Homens que têm posicionamento, vida reta diante do Senhor. Homens que decidem ser verdadeiramente o sacerdote do lar. Eles mantêm os seus filhos no caminho do Senhor. Nós sabemos que desafios enfrentamos no meio dos adolescentes. E isso aqui não quer dizer que o pai errou, que o sacerdote errou. Mas eu quero te dizer nessa noite que homens sacerdotes do lar não podem abrir mão daquilo que Deus nos deu, que é a família. Pode-se haver situações que possamos viver de adversidade com um filho ou com uma filha, mas esse homem de Deus, esse sacerdote, esse pai, essa mulher de Deus, juntos seguirão orando, buscando a face desse Deus, e Deus dará vitória no tempo certo. Diga glória a Deus por isso. Então Josué era esse sacerdote, porque nós estamos vivendo em um tempo em que valores e responsabilidades estão sendo desviadas. Há pessoas que estão dando as responsabilidades da educação do filho aos pais, à igreja. E não é a igreja responsável por isso. A escola é obrigada, não, a escola vai alfabetizar as crianças. Mas a educação vem de berço, a educação vem de um lar estruturado na presença de Deus. Um homem que ora, um homem que instrui, um homem que ensina, um homem que ele não joga o problema para a esposa, é ele que resolve o problema. Eu estou nessa noite aqui para trazer esse entendimento para nós, porque às vezes são as mulheres que estão buscando, as mulheres que estão à frente das coisas. E os homens precisam deixar essa imagem, esse legado para os filhos, de que ele é que busca, é ele que é o sacerdote do lar. É ele que tem o conhecimento acerca das Escrituras. Na escola bíblica eu tenho mencionado sobre isso, falado um pouco a questão de que no tempo de Jesus, as mulheres sequer podiam aprender a serem ensinadas. As mulheres, elas teriam que ir até os esposos, perguntar acerca de alguma coisa aos esposos. Mas nós estamos vendo que hoje em dia, os sacerdotes do lar não são sacerdotes do lar. Eles não têm a estrutura que deveriam ter, porque o propósito de Deus é grande. Deus entregou para nós esposa, filhos. Deus nos deu uma família, aleluias. E nós precisamos, como homens de Deus, sacerdote do Senhor, agir como um Josué. Dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou estar em lugares com a minha família que não devo a minha família participar daquilo. Eu vou proteger a minha casa de toda a influência do mal, toda a influência do mundo. Aleluias. Então a gente começa a olhar aqui o posicionamento de Josué. E a gente olha para o capítulo 2, que Josué ele vai morrer com 110 anos de idade. E até então, naquele período, o povo está fazendo o que é certo. As coisas estão caminhando bem. Mas você leu comigo o texto dizendo que após a morte de Josué,
houve-se um declínio, houve-se uma idolatria. O povo esqueceu. Aquela geração que surgiu não sabiam acerca dos feitos que o Senhor tinha feito por o povo. Eles não haviam repassado acerca das maravilhas que o Senhor havia feito no meio deles, das vitórias que Deus havia dado a eles, dos livramentos que Deus havia dado a eles. Quando você olha o livro de Josué, livro histórico, capítulo 4, quando eles estão atravessando o Rio Jordão, a mando do Senhor, ele escolhe aí os sacerdotes, quando eles colocarem a planta dos pés nas águas do Jordão, as águas vão parar, vai surgir um montão de água e vocês vão passar aí, e vocês vão escolher 12 pedras, colocarem do lado de fora do Rio Jordão, e 12 pedras dentro do Jordão, no meio do Jordão, e isso vai servir como memorial para os vossos filhos, para quando eles perguntarem acerca desse memorial, vocês vão dizer a eles: foi o momento em que Deus deu a vitória ao seu povo. Deus quer que nós venhamos repassar, influenciar os nossos filhos, uma geração que às vezes sabe muito pouco sobre o próprio pai, uma geração que sabe quase nada da mãe, quase nada do pai, porque alguns têm até vergonha de dizer o seu passado. Você não precisa ter vergonha de dizer o teu passado, porque o Senhor fez tudo novo na tua vida. Nós olhamos aqui, a primeira coisa é: o legado de fé precisa ser intencional. Nós precisamos repassar isso para os nossos filhos. Ele precisa olhar para o pai e dizer: o meu pai é um homem de fé, a minha mãe é uma mulher de fé. Eles não tomam atitude nenhuma sem orar, sem consultar o Senhor. Eles não confiam na força do próprio braço, eles confiam na palavra de Deus. Esse é um legado, o primeiro legado que nós precisamos deixar para a nossa casa. Os nossos filhos, eles precisam olhar isso em nós, eles precisam ver isso em nós, eles precisam ter confiança de chegar até um pai, chegar até uma mãe, e abrir o coração para o pai e abrir o coração para a mãe. E isso é muito importante. Nós não fazer com que os filhos tenham medo, mas trazê-los para perto e para poder ter um bom diálogo com eles. Todos conhecem aqui a parábola do filho pródigo. Veio ao meu coração agora a parábola do filho pródigo. Esse filho chega diante do pai vivo. Jesus está ilustrando aquela situação, dizendo: olha, o filho mais novo, o filho mais moço, chegou diante do pai, um agricultor, um fazendeiro, e disse: olha, pai, me dê parte da minha herança. Esse pai não amaldiçoou o filho, esse pai não disse nada contra esse filho. Esse pai não fechou a porta e disse: olha, sai daqui, vai embora. Esse pai, ele agiu de uma maneira diferente, ainda que ele não era obrigado a dar a herança ao filho, porque ele estava vivo. Mas ele dá parte da herança, e ele mantém a porta aberta e os braços abertos para receber o filho. Ele não fechou a porta. Os adultos aqui, talvez você já recebeu palavras duras do seu pai, da sua mãe, palavras que de certo ponto te feriu, palavra que de uma certa maneira foi muito dura com você, e você, até hoje, você para e pensa nessas coisas. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer: você não necessariamente tem que agir como seu pai, tem que ser melhor do que eles. Fazer diferente.
E a parábola do filho pródigo diz que o filho pródigo gastou toda a herança. Gastou tudo que tinha. Com as meretrizes, com a bebida, com o mundo. Os amigos que ele havia constituído eram só interesseiros. Ficou ali a ponto de comer as bolotas dos porcos. Ficou a ponto de comer a lavagem dos porcos. Mas ele lembrou da casa do pai. Ele não lembrou ali de uma palavra que o pai, porventura, teria dito a ele: olha, não volta aqui mais. Não, ele sabia que a porta da casa estava aberta. Eu diga glória a Deus por isso. Ele sabia que o pai dele disse: filho, quando essa herança acabar, eu imagino o pai com toda a sua experiência, quando isso acabar, você vai voltar e eu vou estar aqui te esperando. Aleluia. E o texto diz que o filho pródigo, ele lembra da casa do pai. Ele sabe que os trabalhadores ali têm o que comer. E ele diz: olha para o céu e diz: Senhor, eu estou voltando para a casa do pai, para ser pelo menos como um dos trabalhadores. Só que quando ele chega, o pai está com os braços abertos de longe, dizendo: eu tenho roupas limpas para você, eu tenho sandálias para você, e eu tenho um anel no dedo para você. Vamos festejar, porque aquele que estava perdido foi achado, para a glória de Deus. Oh, isso é um pai. Isso é um lar estruturado, que não deixou a porta fechada. Quantas pessoas, às vezes, eles vão cometendo erro e vão fazendo um rastro por aí. Não deixe portas fechadas. E que todos nós devemos estar sempre com os braços abertos para receber o perdido. Um amigo que está com os braços abertos para receber um amigo. Receber aquele que errou. Porque erramos. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que uma nação, uma geração se perdeu. Uma geração se esqueceu dos feitos do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Salmos capítulo 78, a partir do verso de número 5. Salmo 78, a partir do verso de número 5. Olha a recomendação do Senhor. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Ou seja, Deus está dizendo: olha, é responsabilidade de vocês pais repassar as ordenanças do Senhor para vossos filhos. Verso 6: para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, dando sequência, continuidade a uma geração. Você recebeu do seu pai e agora você passa para o seu filho, o filho passa para o filho, e essa geração não venha se perder. O que está acontecendo? E o texto diz: para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Veja bem isso. Aqui dá uma resposta para nós, do dever de pais, do dever de um irmão mais velho, do dever de um amigo. Eu estava falando ali aos jovens no batismo. Um amigo verdadeiro, ele não vai celebrar quando você está fazendo algo errado. Ele te corrige, ele corre o risco de perder a tua amizade.
O verdadeiro amigo, quando ele vê você fazendo algo errado, ele vai te corrigir. Ele não vai concordar com você. E um pai e uma mãe não pode concordar com as atitudes erradas. E é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos repassar para os nossos filhos os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, fazê-los ter a consciência de que eles precisam confiar no Senhor, não na herdade que o papai deixou, não no dólar que o papai deixou, não nas casas que tem lá, não na fazenda, não na terra, não. A nossa confiança, meu filho, precisa estar no Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Poderia dar outras ilustrações para vocês. Você sabe muito bem que quando um povo recebe tudo de mão dada, recebe tudo muito fácil, não valoriza o que recebem. Você olha para a geração que Deus tira do Egito. Deus está dando maná, Deus está dando cordoniza, carne, Deus está poupando eles no deserto, Deus está colocando sandália nos pés, Deus está colocando roupas, ao ponto que o texto diz que as roupas não envelheciam, as sandálias não ficavam velhas, e tudo que eles tinham era providenciado dia a dia pelo céu. Era o céu que sustentava eles, era a nuvem que dava direcionamento para eles. Ainda que o caminho aos olhos deles parecia um caminho errado, não, nós estamos diante do Mar Vermelho. Que Deus é esse que está guiando a gente diante do Mar Vermelho? Porque o Deus que nos guia espera que nós venhamos confiar nele, porque ele vai abrir o Mar Vermelho e nós iremos passar em vitória. Oh, diga glória a Deus por isso. Aleluias. O Deus que sustenta. Eu preciso contar os feitos dos meus filhos. Precisamos sentar, às vezes sentamos, conversamos em nosso lar, falamos de história, de acontecimento da nossa juventude, da nossa adolescência. Isso é prazeroso, isso é maravilhoso. E quando a gente olha para esse texto, essa geração se esqueceu. E nós precisamos precisa ser ensinada com clareza aos nossos filhos acerca da fé. E dizer para eles com toda clareza: você precisa confiar no Senhor. Você precisa esperar no Senhor. Você não tem que confiar em homens e em governo, você tem que confiar no Senhor. Você tem que instruir o teu filho, para ele não ficar na dependência de amizades. Uma geração que quando termina o namoro, fica depressivo. Termina, perde o emprego, pronto, caiu o menino. Está perdido. Por quê? Uma geração dependente demais de coisas. Coisas não sustentam ninguém. Podemos ter no dia seguinte, se vai tudo, mas a fé e a esperança em Cristo Jesus, essa não vai, essa permanece. Aleluias. Oh glória. Bolsa de valores não afeta a fé de um homem de Deus. Ah, meu irmão, bolsa de valores, crise por aí, não afeta quem tem verdadeiramente a confiança no Senhor. Oh, quem está comigo? Quem está comigo aqui? Aleluias. Porque o homem diz que não tem jeito, diz que não há possibilidade. Nossa pequena Mavi está aqui gritando, chorando no culto. Para o médico não havia possibilidade, mas o Deus que nós confiamos é o Deus que dá vitória. Diga glória a Deus por isso. Aleluias. A nossa esperança está em quem? A nossa confiança está em quem? No advogado, que ele é muito bom? Podemos confiar sim em toda a sua técnica, em toda a sua eloquência, claro,
no médico podemos sim confiar em toda a sua estrutura, tudo aquilo que ele aprendeu, nos maquinários e tudo, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Quando o homem diz que não sabe como resolver, entra a fé de um homem de Deus. Entra a confiança e a esperança de um homem de Deus. Quantos vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então, o legado de fé precisa ser intencional. Segundo, o perigo de omissão espiritual. Quando eu resolvo poupar demais os filhos. Não vou falar, não. Não vou falar que nós tem pouco dinheiro, não. Vou deixar ficar achando que pode tudo. Pais que cometem grandes erros. Vou fazer eles achar e pensar que nós podemos tudo. Não pode. Seja realista. Seja verdadeiro. Seja claro. Quantos momentos em situações difíceis, de crises financeiras no Brasil, em que, olha, não tem condições de fazer nenhum cupcake. Eu nem sabia que existia cupcake. Estava lá em Valadares, situação difícil, plano URV, se perde tudo que tinha, o pouco que tinha, e as coisas se tornam difíceis, e você está ali na dependência de quem? De Deus. De chegar para o filho ou para a filha e dizer, não, é seu aniversário, mas não há possibilidade de fazer? Nada. Não há possibilidade de sair de férias. E quando ia, porque alguém, amigo, fazia tudo por mim. A dependência precisa estar em Deus. Nós não podemos omitir a omissão espiritual. Não basta frequentar a igreja, é preciso conhecer o Deus pessoalmente. Está na igreja, está a omissão espiritual, começa a deixar aí, o filho precisa ter a sua própria experiência com Deus. Ele não pode andar de carona com as suas experiências. E digo mais, a glória do passado não me sustenta no presente. A glória do passado é do passado, não garante minha vitória no presente e nem no futuro. Eu preciso todos os dias manter meu posicionamento diante de Deus. Eu preciso todos os dias me lançar aos pés da cruz, acreditando que quem me sustenta é o Senhor. Não é a minha sabedoria, não é o meu inglês, não é a minha habilidade, porque tudo vem do Senhor. Então a omissão espiritual faz com que uma geração venha se perder. Já percebeu o perigo disso? Eu não estou falando de uma tribo, eu estou falando de uma geração. Para uma geração se perder, irmãos, foram muitos anos sem sequer falar acerca do Senhor. Quando você olha o capítulo 1 de Juízes, e todo o livro de Juízes, livro histórico de Juízes, é o período teocrático que o povo está vivenciando. Não há rei, não existe a monarquia, existem juízes que Deus institui para serem o porta-voz do povo. Então, vários juízes eram levantados. E o texto vai dizer no capítulo 1, começa que o Senhor diz ao povo, à nação de Israel, quando eles adentrarem na terra prometida, eles viessem expelir, tirar os moradores da terra, mandá-los embora, expelir eles da terra, fazer com que eles viessem ser postos para fora. E você começa a ler no capítulo 1 de Juízes, e a sequência é: e eles não expeliram os povos da terra, mas fizeram eles tributários.
Quando você começa a poupar o inimigo, ele pode se tornar uma serpente no nosso calcanhar. Quando você começa a poupar, vocês não precisam sair. Nós estamos no poder, mas vocês pagam impostos, tributos. E o texto começa dizendo: e a nação a tribo tal, a tribo de não expeliu os moradores da terra e fez deles tributário. E aí a gente percebe que a ordem do Senhor, pastora Elza, era: não dê vossos filhos às filhas deles, não dê vossas filhas aos filhos deles, para que o Senhor não venha se levantar contra vocês. E justamente isso é o que vai acontecer. O povo entra em uma idolatria, porque a falta de Deus, a omissão de falar dos feitos do Senhor, faz com que nós venhamos viver uma vida acomodada com os ídolos daqueles moradores da terra. Você já viu que muitas pessoas se moldam ao sistema do mundo? Rapidamente. Paulo escreve dizendo que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Não se molde ao sistema deste mundo. Você olha para algumas nações, alguns judeus aqui, alguns muçulmanos aqui, eles não entram no sistema americano, eles não abraçam a cultura americana, eles têm a cultura deles, estão lá, estão morando aqui, mas vivendo com a cultura deles. Mas as demais, América Latina, facilmente se molda, facilmente está participando de tudo. Porque nós já estamos aqui. A cultura, devemos respeitar a cultura, mas existe uma cultura do céu para as nossas vidas. O céu espera que nós venhamos, porque nós somos cidadãos do céu. E então nós temos que nos moldar com as ruas celestiais, aquilo que o Senhor tem falado para nós. É por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra, porque nós precisamos ser diferentes, um povo diferente. Isso é tão importante que eu mencionei para vocês aqui, que não faz parte do meu esboço, que quando você olha para o livro de Jeremias, o Senhor fala acerca dos recabitas. Os recabitas, se você for estudar, eram um clã, um povo que guardavam a liderança dos seus anciões antepassados há séculos, que não bebiam vinho, que não tocavam em coisas, que eram separados. E o Senhor, o próprio Deus, chega para Jeremias, chega para eles e diz: olha, chega para esse povo e pergunta se eles querem se moldar às coisas, porque o meu povo está se rendendo às coisas desse mundo, enquanto os recabitas continuam firmes no clã deles. Isso é vergonhoso para o cristão. Existe um povo que não abre mão, existe um povo que está decidido. Esse povo tem que ser nós, um povo, Donizete, que está decidido a servir ao Senhor. Haja perseguição, não haja perseguição, haja fome, haja o que houver, eu não abro mão de Jesus Cristo. Aleluia! Eu não vou trocar minha bandeira, eu não vou renunciar. Aleluia! Pode colocar aqueles crentes como colocavam nas arenas ali em Roma, os leões ali, mas eles não negavam Jesus, não abandonavam o Evangelho. Nós estamos numa dispensação da graça, poupável para nós, a presença do Espírito Santo, para ser o nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso amigo, aquele que nos auxilia, aquele que nos ampara, aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que intercede por nós. E nós estamos, às vezes, nos omitindo de falar das maravilhas do
do Senhor, deixando de estar com os nossos filhos na casa do Senhor, esquecendo o que o salmista diz: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esquecendo o que o salmista diz acerca do homem que constrói a sua casa sobre a rocha, o sacerdote que constrói a sua casa sobre a rocha, que tem esforço, tem atitude, tem renúncia, tem noites de lágrimas, de choro, mas ele está construindo a casa sobre a rocha, enquanto muitos querem uma facilidade, estão construindo a sua casa sobre a areia. E aí o texto vai dizer que vem o vento, vem a chuva, vem as enchentes, que a mesma que bateu sobre a casa construída na rocha, foi a mesma que bateu na casa construída sobre a areia. Imagine qual que prevaleceu. O texto vai dizer que bem-aventurado, prudente é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, porque veio o vento, veio a chuva e não derrubou ela. Mas louco é aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio o vento e logo a destruiu. Eu estou aqui nessa noite caminhando para finalizar com você. Precisamos pensar em que legado nós estamos deixando para os nossos filhos. Qual o exemplo, qual o testemunho, o que é que nós estamos deixando para nossas filhas, para essa geração? Que tipo de pai eu estou sendo? Que tipo de mãe eu estou sendo? Que tipo de irmão eu tenho sido? Que tipo de cristão eu estou sendo? O que as pessoas estão vendo em mim? O que eu estou refletindo para o mundo? Será que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo ali um homem de Deus, não um homem perfeito, não uma mulher perfeita, mas um homem de Deus, que tem temor, uma mulher que tem temor, uma mulher sábia, que edifica a casa, sabe, pessoas, cristãos, que dão bom exemplo, cristãos que exalam o bom perfume de Cristo, pessoas sensatas, pessoas maduras, pessoas que sabem entrar e sair, pessoas que sabem dialogar, pessoas que sabem respeitar. Deus espera isso de nós. Pessoas que venham deixar um legado duradouro, um legado que, quando passarmos para esse outro tempo, venhamos falecer, qual o legado que vai ficar do pastor Ronaldo? Costumamos aqui na América deixar um quadro das pessoas que sucederam ali aquele ministério. Você encontra em muitas catedrais, igrejas, tem uma placa do ano tal ao ano tal, serviu aqui ao Senhor. Qual o legado que nós estamos, que vão dizer a nosso respeito? Precisamos pensar nisso. Um legado duradouro de um homem de Deus. Alguém vai dizer, olha, era uma pessoa exemplar, era uma pessoa de palavra. Lembra que os antepassados costumavam nem ter um cheque, tinha uma palavra. Ele dizia, eu tinha um aperto de mão, apertava a mão do outro e disse, olha, comprei o seu terreno. E as coisas aconteciam desse jeito, porque eles tinham palavra, o caráter, uma boa formação. E nós precisamos, como homens de Deus, cristãos, ter essa imagem de um homem de caráter. Não uma pessoa em que as pessoas não vão dizer coisas boas,
mas ter um exemplo de vida. E finalizo com vocês, Provérbios capítulo 22, a partir do verso 6, vai dizer o seguinte, palavra do Senhor Jesus: instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem tem que ensinar? Os pais. Os pais. Ensinar. Chegar para eles e explicar. Ser um exemplo. Você já deve ter visto alguns vídeos que eles fazem bem interessante. Tem uma mensagem subliminar muito interessante, que você vê um idoso caminhando com dificuldade, com a mão para trás, aí você vê um bebezinho também andando assim. Você vê exemplos de vídeos mostrando um homem nervoso, raivoso, e você vê um filho da mesma forma. Porque é um reflexo. O que nós estamos refletindo? Você vê um pai que leva flores, você encontra um filho que leva flores. Você encontra um pai que sabe conversar, você encontra um filho que também sabe conversar. Reflexo. Quem eu sou interfere diretamente àqueles que estão ao meu derredor. Eu estou interferindo de que maneira na vida deles? Cabe a nós pensar nessa noite. Cabe a nós pensar acerca desse legado espiritual e investimento eterno que eu estou deixando para os nossos filhos. Não ser aquela pessoa que diz, sabe quem? Pergunta para o pastor. Pastor que sabe. Pastor que resolve. Não. Estamos aqui para servir, para aconselhar, para ajudar, para tirar uma dúvida, mas existem coisas que você, pai, que vai ter que repassar para os seus filhos. É você, mãe, que vai ter que debruçar, aprender e repassar para os seus filhos. Com atitude, com posicionamento. Dizer para eles, olha, você já viu aquela expressão que às vezes as pessoas dizem, faz o que eu te digo e não faz o que eu faço. Que coisa triste. Terrível. Terrível. Pais que atendem o telefone, filho, se for fulano, fala que eu não estou. Terrível. Que coisa horrível. Que falta de Deus. Está ensinando uma coisa terrível. Isso é sério. Nós precisamos ser alguém que possamos falar como o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Sejam meus imitadores. Eu posso chegar e dizer: Letícia Nascimento, minha filha primogênita, meu filho Ronaldo, seja meu imitador. Você precisa fazer isso. Filho, pode imitar seu pai. Imita as atitudes. Sabe, irmãos, não se trata só de trabalho e de deixar legado financeiro. Se trata de um legado espiritual. Quantos estão entendendo isso? Se trata de um legado espiritual. Se trata de uma vida com Deus. Se trata de exemplos, não de omissão. Se trata de verdadeiramente
colocar o joelho no chão. Se trata verdadeiramente de chegar para os filhos ou permitir que eles venham ver. É ter um lar de paz, um lar de contentamento. Pode ter falta de coisas, mas tem paz, tem alegria, tem contentamento. Lembram de uma ilustração que eu já mencionei para vocês uma certa feita? Que o pai chegou cedo do trabalho. E como ele chegou cedo do trabalho, a esposa chegou para ele e disse: que bom que você chegou mais cedo hoje. Olha, nosso filho está aqui, você raramente chega tão cedo. Então aproveita esse dia, leva ele para a cama. Ele tem o costume de contar uma história para ele, lê esse livro e ele vai dormir. É raro. E ele disse, claro, chegou, foi para o quarto e levou o menino, colocou o menino na cama. E o menino falou assim, agora o senhor tem que ler uma história para mim, como a minha mamãe também lê. E ele então ficou meio ali e leu. E ele disse, agora você deita? Não, pai, o senhor também tem que fazer uma oração, porque a mamãe também ora. Então ele fez uma oração. Pronto, pode dormir. Não, agora sou eu que quero orar, papai. É assim que a gente faz. E ele então começa a orar e dizer, papai do céu, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero ser exatamente igual ao meu papai. Exatamente igual eu. Não quero que mude nada. Amém. O pai, os olhos encheram de lágrimas. Desceu as escadas, foi para o backyard e começou a chorar. Copiosamente, chorando, se pôs de joelhos chorando, e ele dizia, levantava a cabeça e olhava para o céu e dizia, Deus, não ouça a oração do meu filho, porque eu não sou essa perfeição, eu sou um traidor, eu sou um homem que faço as coisas erradas, então ele não pode ser igual a mim. Eu não creio em ti. Isso é muito pesado. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, duradouro, eterno, de companheirismo, de amizade, de contentamento. Feche os seus olhos, faça uma oração, você papai, você mamãe, porque é o dia dos pais, mas essa mensagem abrange todos nós. Amigos que você está deixando para os seus companheiros, feche os seus olhos. Você patrão, como que você age com os seus funcionários? Um homem de Deus, um homem que entende, um homem generoso. Ore ao Senhor, fale com Ele nessa noite. Senhor, nessa noite nós nos rendemos mais uma vez. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nessa noite a encontrar a dracma perdida dentro dos nossos lares. Nos ajude nessa noite, Pai, verdadeiramente sermos uma referência para os nossos filhos, para os nossos vizinhos,
para os nossos amigos, que a nossa parentela verdadeiramente possa olhar para nós e ver uma mudança em nós. Porque às vezes nos tornamos cristãos, mas com as mesmas atitudes erradas no meio da parentela. Não convém que seja assim. Nos ajuda, Senhor, que possa haver uma transformação genuína, verdadeira em nossos corações. Que as pessoas possam ver quem verdadeiramente nós somos. Porque nós não somos aquilo que falamos ser, que dizemos ser. Nós somos aquilo que verdadeiramente nós somos sozinhos. Não aquilo que falamos. Senhor, ó Pai, abre os nossos olhos e nos faça enxergar a Tua mão, a Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja transformação em nós. Que venhamos pensar como esposo. Que esposa eu estou sendo? Que esposa eu estou sendo? Que se lá haja paz, que haja alegria, que haja contentamento. Que esses filhos, que esses pais possam colocar as mãos sobre os vossos filhos e dizer a eles: olha, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não haverá mais, não aceito mais certas situações, palavras, certas coisas, porque nós somos diferentes. O papai fazia isso ontem, semana passada, mas não farei mais, meu filho. Perdoa-me, está errado. Reconhecimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Seja engrandecido o teu nome. Guarda os nossos filhos. Guarda as nossas filhas. Guarda esses adolescentes. Esconde eles. Faça com que os pais possam instruí-los na palavra. Faça que os pais possam, Senhor, ó Pai, dar testemunho das maravilhas do Senhor, para que eles não venham se esquecer como essa geração, para que eles possam se posicionar de maneira que a mesma glória, a mesma presença que invade o coração dos pais possa invadir os corações dos filhos, e eles possam ter experiências próprias para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Receba a nossa oração nessa noite. Seja engrandecido o teu nome. Que a tua graça venha nos envolver, nos abraçar, e venhamos ser um exemplo para dentro do nosso lar e para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toma o teu assento. Toma o teu assento. Glória a Deus. Todos tomam posse dessa palavra, irmãos. Ouça, medite de novo nessa palavra, pense acerca dessa palavra, para que você possa ser um